Alguém sugeriu que eu compartilhasse esse encontro estranho neste grupo. Eu garanto que esse encontro não é ficção, é completamente real. Eu gostaria que fosse apenas ficção, porque seria mais fácil de aceitar, mas não é o caso. Esse encontro aconteceu em fevereiro de 2007. Eu trabalhava no turno da noite em um armazém de uma fábrica de papel. O supervisor do turno da manhã estava de férias. Então nossa chefe da noite decidiu nos liberar cerca de 2 horas mais cedo. Isso deveria ter sido entre 4:30 ou 5 horas da manhã. Eu estava seguindo um colega de trabalho por uma estrada de campo, já que o armazém estava nos arredores da minha pequena cidade rural. Eu notei que ele freou e depois saiu da estrada. Eu estava a cerca de 1000 pés atrás dele e pensei comigo mesmo: o que diabos esse cara está fazendo? Foi quando eu vi. Uma figura alta e escura andava pelo meio da estrada, inclinando-se e oscilando de um lado para o outro. Eu a comparei com aquelas figuras altas e infláveis que você vê balançando em concessionárias de carros, movendo-se daquela maneira, com movimentos muito antinaturais. É difícil descrevê-la só com palavras, porque acredito que só faz sentido vendo pessoalmente. Parecia uma pessoa alta, envolta em um manto ou cobertor escuro. Tive que frear e desviar também, mas parei completamente. Não consegui distinguir nenhuma característica ou detalhes, apenas um torso grande com 2 pernas. A metade superior estava inclinada para a frente, como se fosse uma pessoa mais velha que anda com um andador. Na época, eu dirigia uma caminhonete. Acredito que o que estava caminhando tinha mais de 2 metros de altura, no mínimo. Mais uma vez, eu não conseguia ver nenhum braço. Era apenas uma figura com pernas caminhando. As luzes traseiras do meu carro o iluminaram, enquanto eu começava a dirigir, mas eu não conseguia ver detalhes definidos do corpo. Não vi pelo, pele ou roupas. Era apenas uma figura sólida, não translúcida, grande, espessa e preta, ou, pelo menos, de cor escura, talvez cinza escuro. Meu colega havia estacionado um pouco mais à frente e eu parei ao lado dele. Você podia perceber que ele estava muito assustado. Ele estava dizendo algo como: "O que foi aquilo? Não tinha cabeça", entre muitas outras coisas que pessoas em pânico costumam dizer. Decidimos voltar e ver se a coisa ainda estava lá e tentar descobrir o que realmente era. Desta vez, eu dirigia à frente e ele me seguia. Ao chegarmos ao local, percebi um grande animal preto deitado no meio da estrada. Parecia ser algum tipo de cachorro grande e preto. Parte de mim sabia que isso não era grande o suficiente para ser o que estava andando na estrada, mas tivemos que parar porque estava bem no meio da estrada. Decidi sair para me aproximar, mas meu colega gritava para que eu voltasse ao veículo. Conforme me aproximava do que estava deitado na estrada, ele ergueu a cabeça e me olhou. Seus olhos estavam brilhando amarelos, o que eu atribuí ao reflexo dos faróis. Mas ele rosnou. Parei imediatamente e observei essa criatura se levantar nas patas traseiras, mas depois caiu de novo. Ela se sentou e se arrastou para o lado da estrada como um animal ferido que não conseguia usar as patas dianteiras. Tinha uma aparência típica de um pastor alemão, com um rosto de lobo, mas sua pelagem era macia e fofa. Era bem maior do que a maioria dos cães, mas ainda assim não chegava perto da altura daquilo que estava caminhando pela estrada. Não vi sangue ou ferimentos, então não posso dizer com certeza se estava machucado ou não. Meu colega de trabalho saiu do carro nesse ponto, depois que a criatura desapareceu na linha das árvores. Discutimos o que diabos havia acontecido, e enquanto estávamos conversando, notei que, ao lado de nossos pés, havia um rato.
Ele estava parado ao nosso lado, se limpando. Eu o empurrei com o meu sapato e ele continuou a limpar o rosto, como se não tivesse medo de nós. O rato estava sentado em uma posição vertical, nas patas traseiras, usando as patas dianteiras para se limpar. Nunca havia refletido profundamente sobre isso, mas percebi que todas essas ocorrências bizarras envolviam seres em duas pernas. Voltamos para nossos veículos e partimos. Na vez seguinte em que fomos trabalhar, contei aos colegas o que havia ocorrido. Claro, todos riram de nós. O outro cara que viu aquilo me disse que, se eu não parasse de falar sobre isso, ele começaria a negar que aconteceu, e era melhor esquecermos o incidente por completo. Por cerca de 15 anos, eu nunca contei a ninguém até agora. Tentei racionalizar isso de alguma forma, mas mesmo assim não faz sentido. Tentei explicar como um grande cachorro deve ter sido atingido por outro veículo antes de chegarmos lá. Talvez estivesse mexendo com o rato e foi atingido, o que quebrou suas patas dianteiras, e é por isso que ele estava tentando usar suas patas traseiras. O rato deve ter ficado traumatizado com o cachorro, tentando mexer com ele, então estava apenas parado, se limpando. Eu não sei. Essa é a explicação mais plausível. O cachorro não era nem de longe tão alto quanto aquilo que estava caminhando na estrada. Mesmo com o cachorro de pé, ele tinha 1,80, tenho certeza. Mas o que estava andando tinha que ter facilmente mais de 2 metros de altura, já que era muito mais alto que minha caminhonete, mesmo estando inclinado para a frente. Eu posso racionalizar em parte o cachorro e o rato, mas não consigo explicar o que era aquilo. Como alguém que sempre foi muito cético, é muito difícil aceitar o inaceitável. Sempre tive curiosidade sobre criaturas estranhas, mas nunca realmente acreditei em sua existência. Ainda tenho dificuldade em acreditar que todas essas histórias malucas possam ser verdadeiras. Mas com base nessa experiência bizarra que meu antigo colega de trabalho e eu passamos naquela noite, tudo o que sei é que vi algo, ou seja lá o que for, e não sei o que é, e provavelmente nunca saberei. Eu sei o quão louco isso parece, e pessoalmente eu hesitaria em acreditar se alguém me contasse essa história, mas aconteceu. Essa história é de um amigo de infância que me contou e ainda me deixa apreensivo até hoje. Ele estava genuinamente assustado e a família dele confirmou essa história. Então, aqui vai. Basicamente, meu amigo e a família dele se mudaram para uma casa alugada que, segundo ele, estava assombrada. A casa dava a todos uma sensação estranha e todos que a visitavam mencionavam isso. Eu mesmo experimentei essa sensação de apreensão quando ia lá e acreditava na ideia de que a casa estava realmente assombrada. Honestamente, a casa parecia deprimente e você sentia um pavor lastimável. É difícil descrever com palavras, era apenas extremamente desconfortável, para dizer o mínimo. Agora, vamos ao evento que é a base deste relato. Foi o suficiente para a família do meu amigo fazer as malas e ficar com parentes até se mudarem permanentemente. Naquela tarde fatídica, meu amigo voltou para casa depois de estar em um parque e ouviu uma discussão acontecendo na cozinha entre sua mãe e seu pai. Isso pareceu estranho, pois ambos os pais dele deveriam estar no trabalho. Então ele chamou por sua mãe antes de destrancar a porta da frente e entrar. Meu amigo disse que a casa ficou instantaneamente em silêncio. Um silêncio sobrenatural, como se o ar tivesse sido sugado do lugar. Era abafado e simplesmente errado. Então a mãe dele disse: "Ei, estamos aqui, Justin." Nesse ponto, meu amigo estava do lado de fora da porta fechada da cozinha e congelou antes de abrir.
Era realmente a voz da mãe, mas algo estava errado, como se a cadência que tornava aquela voz dela estivesse ausente, fazendo-a soar plana e não natural. Meu amigo decidiu correr para fora da porta da frente e esperar do lado de fora até seu irmão voltar para casa. Ele disse que assim que virou para a casa, viu sua mãe olhando para ele pela janela da sala, mas não era sua mãe. O rosto era o mesmo, tudo era igual, mas o rosto estava vazio de qualquer coisa que o tornasse a sua mãe. Não havia reconhecimento no rosto dela, nenhuma indicação de que ela estava olhando diretamente para o filho. Não havia emoção na expressão, nada. Os olhos simplesmente encaravam, vazios e completamente em branco. Meu amigo gritou e correu pela rua até o trabalho de sua mãe para confirmar que ela realmente estava lá o tempo todo e nunca havia voltado para casa. Inicialmente, a mãe de meu amigo achou que alguém havia entrado, mas uma investigação posterior provou que nada havia sido roubado e a porta dos fundos estava trancada, assim como a porta da frente quando meu amigo voltou para casa. Ninguém conseguia entender quem ou o que meu amigo viu na janela e por que se parecia tanto com sua mãe. Isso foi o fator decisivo para deixar aquela casa e encontrar outro lugar para morar. O proprietário da casa negou que algo assim tivesse acontecido quando eles moraram lá, mas admitiu que os inquilinos não ficavam muito tempo, dizendo que havia algo de errado naquela casa. Uma amiga também me contou que foi a única que viu algo definitivamente sinistro enquanto morava lá. Mas toda a sua família confirmou que sentiam a presença maligna. Isso foi aterrorizante. Já contei essa história provavelmente mais de 100 vezes, e apesar de ser a coisa mais aterrorizante que já me aconteceu, acabei percebendo que ela se tornou uma ótima história para contar. Então, acho que vou compartilhá-la com todos vocês aqui. Vou começar dizendo que sempre odiei acampar. Todos os anos, meus pais me enviavam para um acampamento de verão, o que envolvia pelo menos uma viagem de acampamento na floresta. Apesar dessas viagens, eu sempre as ressenti. A mochila pesada, a falta de banheiros, as aranhas que sempre encontravam o caminho para minha barraca. Aos 16 anos, quando me tornei um conselheiro em treinamento, meu desgosto por toda a experiência mudou brevemente. Naquela idade, éramos apenas alguns anos mais novos do que os acampantes mais velhos, mas tínhamos bastante liberdade para fazer o que queríamos. Na maioria das noites, tínhamos que ficar na cabana com nossos acampantes, mas havia rumores de que a viagem de acampamento era uma oportunidade para os conselheiros em treinamento ficarem bêbados, fumarem e se envolverem uns com os outros depois que todos os outros fossem dormir. O que eu não sabia, no entanto, era que os eventos dessa viagem de acampamento em breve me desanimariam completamente de acampar na floresta. A viagem começou como qualquer outra. No total, éramos cerca de 30 pessoas, incluindo 4 conselheiros em treinamento, cerca de 15 meninos e meninas com idades entre 13 e 14 anos. Seguíamos em fila única pelas várias trilhas, e mal podíamos ouvir os sons da natureza por causa das conversas e risadas das crianças. Passamos várias horas atravessando uma densa área pantanosa e subindo uma encosta íngreme, repleta de árvores enormes. Não sendo muito atlético, foi aí que acabei ficando na retaguarda da fila, com outro conselheiro em treinamento chamado Jordan, bem como 2 outros campistas que também estavam com dificuldade para acompanhar. Nós 4 começamos a conversar e, em nosso estado distraído, ficamos cada vez mais para trás em relação ao resto dos campistas,
até que o último deles desapareceu de vista, cerca de 15 metros à nossa frente. Sem nos preocuparmos, continuamos caminhando no mesmo ritmo lento. No entanto, depois de cerca de 30 minutos, a trilha começou a ficar mais plana e comecei a me sentir cada vez mais ansioso. Não apenas o resto do grupo havia desaparecido à nossa frente, mas também entramos em uma área completamente desolada de árvores mortas, metade das quais pareciam ter sido queimadas por um incêndio florestal e a outra metade parecia ter sido morta por doenças. A estranheza da paisagem foi pontuada por uma pequena cabana abandonada no meio da floresta, aparentemente intocada pelo incêndio que assolou aquela região. Ficamos tão fascinados pela cena que um dos campistas gritou quando um galho se quebrou atrás de nós. Jordan e eu começamos a rir, mas rapidamente paramos quando nos viramos para olhar para a direção do som. A apenas cerca de 6 metros de nós, havia um homem desalinhado com um ninho de cabelos pretos e uma longa barba preta que caminhava lentamente em nossa direção, com os olhos fixos em nós. Ele não parecia ter nenhum equipamento de acampamento e não tínhamos ideia de quanto tempo ele estava caminhando atrás de nós. Sendo jovens, naturalmente ficamos bastante assustados, mas Jordan conseguiu dar um leve aceno para o sujeito antes de dizer ao resto de nós: vamos acelerar o passo e voltar para o resto do grupo. Quando viramos as costas e continuamos pelo caminho sinuoso, o homem murmurou uma pergunta que mal conseguimos ouvir. Agora chocados, Jordan se virou para pedir ao homem que repetisse, e o homem murmurou novamente, um pouco mais alto desta vez: vocês estão acampando? Jordan confirmou que sim, que estávamos a caminho de nosso acampamento. O homem sorriu levemente antes de declarar em um tom assustador e ameaçador: melhor ter cuidado. Nós acenamos e agradecemos de forma pouco convincente antes de continuar nosso caminho para encontrar o resto do grupo. No entanto, desta vez, aumentamos significativamente o ritmo. Embora o homem estivesse seguindo a mesma trilha que nós, quando o vimos, ele não continuou. Em vez disso, simplesmente ficou parado no meio do caminho, nos observando enquanto seguíamos pela trilha sinuosa, até desaparecermos de sua vista. Finalmente, conseguimos alcançar o resto do grupo, que estava esperando por nós. Contamos aos conselheiros adultos sobre nosso encontro com o estranho homem, mas eles simplesmente deram de ombros e disseram que o sujeito provavelmente morava naquela cabana e só queria saber o que estávamos fazendo perto de sua propriedade. Ainda assim, eu estava inquieto com aquele encontro. Quando finalmente chegamos ao local do acampamento, a sensação de desconforto permaneceu em mim. Eu não conseguia me livrar da sensação de que aquele homem de alguma forma nos seguiu. Eventualmente, coloquei isso de lado e consegui me divertir um pouco. Peguei 2 sanduíches quentes que eles tinham roubado dos alojamentos dos conselheiros e tirei um cigarro que tinha guardado exatamente para essa ocasião, para evitar problemas. Decidimos caminhar um pouco pela floresta para fumar o cigarro. Chegamos à beira do rio, onde lavamos nossas panelas e frigideiras. O local em si estava estranhamente silencioso. Eu pensava no homem que encontramos mais cedo e ele continuava aparecendo na minha cabeça. Supondo que eu estava apenas com frio, não ansioso, Jordan me deu seu moletom azul. E isso levou uma das outras meninas a sugerir que trocássemos de barraca por uma noite, e ela poderia dormir na mesma barraca que o outro menino. Eu não tinha absolutamente nenhum problema com isso. Voltamos para nossas próprias barracas separadas, que estavam montadas um pouco afastadas das outras.
Discretamente, continuamos comendo sanduíches enquanto contávamos histórias assustadoras de acampamento uns para os outros. O tempo passou, e um dos meninos estava no meio de contar uma história confusa que ele claramente estava inventando na hora, quando de repente ele parou. No silêncio podíamos ouvir o que parecia passos, pisando em agulhas de pinheiro a cerca de 12 metros de distância, perto de uma das barracas de outros acampantes. Enquanto nos esforçávamos para ouvir o que estava acontecendo, os ruídos pararam. Embora tenhamos assumido que fosse apenas um dos campistas levantando para ir ao banheiro, todos nós estávamos exaltados pelas histórias assustadoras, então decidimos encerrar a noite e voltar para nossas barracas. Jordan seguiu o exemplo e fizemos nosso caminho de forma estranha antes de eventualmente dormirmos. Não sei que horas eram, mas deveria ser bastante tarde quando acordei repentinamente com o som distintivo de passos andando ao redor ou perto de nossa barraca. Meu corpo ficou tenso de adrenalina e eu tentei ficar o mais imóvel possível e controlar minha respiração. Pelo som, ficou claro que alguém estava a menos de 1 metro da frente da nossa barraca, aparentemente indo e voltando. Virei para acordar Jordan, mas fui imediatamente tranquilizado quando vi que ele não estava ao meu lado. Assumindo que Jordan era a pessoa que eu estava ouvindo, fechei os olhos e comecei a relaxar. Mas, de repente, ouvi o zíper da barraca sendo aberto. Senti Jordan deitar-se ao meu lado depois de alguns momentos e ele começou a me abraçar como se estivéssemos dormindo juntos. Achei que era brincadeira dele. Quase adormecendo novamente, percebi que precisava ir ao banheiro. Murmurei algo sobre isso e comecei a abrir o zíper da minha sacola de dormir. Isso aparentemente irritou Jordan, e ele virou-se preguiçosamente, puxando seu moletom sobre a cabeça enquanto continuava a cochilar. Levantei-me e vesti meus sapatos, caminhando até a área designada para urinar. Enquanto estava lá fora, ouvi barulhos vindos do acampamento, como se alguém estivesse mexendo em nossos suprimentos. Ainda meio chapado, ao tentar puxar minhas calças com pressa, perdi o equilíbrio e agarrei um galho, fazendo um barulho alto. Tentei me recompor o mais silenciosamente possível, mas, quando finalmente olhei, vi uma figura se movendo em direção ao nosso acampamento. Antes que eu pudesse pensar, fui cegado pela luz forte de uma lanterna que brilhava diretamente nos meus olhos. A luz estava ficando cada vez mais brilhante, então quem quer que fosse estava se aproximando de mim. Paralisado de medo, o sujeito chegou a 3 metros de mim antes de ouvir a voz de Jordan dizendo: "Desculpa, sou só eu." Senti um alívio temporário, mas então Jordan me perguntou algo que me confundiu muito. Ele disse: "Você viu meu moletom azul? Eu sei que você me deu de volta, mas acho que um dos campistas pode ter roubado da minha mochila enquanto eu dormia." Depois de uma breve pausa, consegui balbuciar: "Mas você estava usando o moletom quando voltou para a barraca." O que ele disse em seguida fez meu sangue gelar. "Do que você está falando? Ele está desaparecido desde que voltamos do rio. Até desci lá para ver se o deixei por acidente, mas ainda não consegui encontrá-lo. Pensei em verificar as mochilas dos meninos, e foi quando eu te vi." O terror se apoderou de mim ao perceber que a figura que havia entrado na barraca e deitado ao meu lado não era Jordan. Sentindo que algo estava errado, Jordan insistiu em voltar para a barraca para verificar pessoalmente. Lentamente e o mais silenciosamente possível, voltamos para o lado da barraca. Jordan ligou sua lanterna e a apontou para dentro da barraca através do nylon. Ele soltou um grito agudo ao ver a clara silhueta de um homem imóvel dentro da barraca.
O que aconteceu em seguida é um pouco confuso. Corremos até as barracas, onde os conselheiros mais velhos estavam dormindo, e desesperadamente abrimos os zíperes das barracas, gritando para que eles saíssem. Havia um homem dentro de nossa barraca. Lembro-me do pânico se instaurando, enquanto nossos conselheiros mais velhos acordavam lentamente, mas depois de mais gritaria, eles finalmente entenderam a gravidade da situação. Enquanto havia uma agitação próximo à nossa barraca, ao chegarem lá, encontraram-na aberta, com muitas de nossas coisas espalhadas pelo chão. Depois disso, ouvimos os conselheiros pelo rádio, pedindo ajuda à base do acampamento e chamando a polícia. Podíamos dizer que eles estavam tão assustados quanto nós. Acho que nenhum de nós conseguiu dormir depois disso. Felizmente, tivemos que esperar apenas algumas horas para o sol nascer. Nesse momento, alguns dos outros conselheiros mais velhos chegaram com armas para nos escoltar de volta ao acampamento principal. Durante o trajeto de volta, um dos campistas encontrou o moletom de Jordan amarrado a uma árvore no caminho, como se fosse algum tipo de marcador. Jordan decidiu deixá-lo lá. Até hoje, ainda não consigo afirmar com certeza se o homem que encontramos na barraca era o mesmo que cruzamos no início da trilha. Aquele rosto e aquela noite continuam me assombrando. Na última segunda-feira, eu e meus colegas de trabalho voltamos para o nosso hotel após um dia de trabalho no campo. Rebeca e eu fomos para nossos quartos. Abri o meu e vi alguém dentro do banheiro. Eu disse, "Olá", mas ninguém respondeu. Minha primeira reação foi pensar que provavelmente era a camareira por algum motivo. Em seguida, notei que ela segurava minha bolsa com minhas roupas. Disse ao meu colega de trabalho, "Tem uma mulher no meu quarto." Em seguida, perguntei à mulher, "O que você está fazendo com as minhas coisas?" A história fica um pouco confusa aqui porque não consigo lembrar de tudo o que disse naquele momento. Ela apenas continuou murmurando sobre como sua chave ainda funcionava e que foi assim que ela entrou. Eu estava em choque. Ela, obviamente, estava muito nervosa por ter sido pega em meio a um roubo. Ela largou minhas bolsas e ficou mexendo em sua bolsa de mão e em um saco plástico branco. Nesse momento, meu colega de trabalho estava atrás de mim, assistindo a toda a loucura se desenrolar. A mulher, claramente atrapalhada, caminhava em direção à porta. Perguntei, "O que tem na bolsa?" Pensando que pudesse haver algo meu ali. Ela disse, Não, são apenas minhas coisas. Eu vou te mostrar." E assim o fez. Eu olhei e, na verdade, não vi nada que fosse meu. Então, obviamente, ainda em choque, deixei-a ir embora. Fui para o meu quarto e ele estava revirado. Fiz uma rápida verificação para ver se algo tinha sido levado, e todos os meus eletrônicos ainda estavam lá. Fui ao banheiro e encontrei minhas roupas íntimas, biquíni e outras peças espalhadas pelas minhas bolsas. Até meu passaporte estava lá. Então, olhei para a pia e percebi que ela tinha mexido nos meus remédios. Naquele momento, não tenho certeza do que estava passando pela minha cabeça, exceto que eu só queria recuperá-los. Então, rapidamente saí pela porta para encontrá-la. Corri para a lavanderia no andar de baixo e para os lados do hotel, mas não a vi em nenhum lugar. Rapidamente percebi. Como eu sabia que não conseguiria encontrá-la, meu colega de trabalho e eu descemos ao lobby e chamamos a polícia. Ao retornarmos ao meu quarto, notei um taco de metal na cama, um pouco maior que um taco de beisebol tradicional, com uma lanterna acoplada na ponta. Ela deve ter deixado para trás com pressa. Ela também esqueceu um colar que deve ter caído da bolsa dela quando ela estava mexendo na minha.
Eu estava principalmente em pânico naquele momento, porque pensei que ela tinha conseguido pegar meus remédios, que eu realmente precisava. A polícia acabou chegando e coletou nossos depoimentos e olhou ao redor do quarto. Uma coisa que eu notei é que havia pedaços de gesso na pia, e apontei isso para a polícia, mas nenhum de nós realmente sabia de onde vinha. Começamos a olhar a porta e as janelas para ver se ela tinha se infiltrado de alguma forma. Não havia nada, então meio que aceitamos a ideia de que ela tinha uma chave reserva ou algo assim, embora a recepção do hotel tenha insistido que isso não era possível. Após coletarem nossos depoimentos, os policiais se retiraram. No entanto, retornaram mais tarde com mais 2 colegas, pensando que a mulher poderia ainda estar nas proximidades. Mas, depois de um tempo, perceberam que não havia muito mais a fazer e se foram. Sentei-me para finalmente fazer algumas ligações para contar às pessoas. Enquanto estava ao telefone, olhava para o gesso no espelho na parede logo acima da pia, e então percebi. Chamei meu colega de trabalho e pedi para ela me ajudar a tirar o espelho da parede. Ao retirarmos o espelho, encontramos um buraco que seria do tamanho exato para alguém se espremer. Meu chefe disse que ainda havia 2 policiais no estacionamento, então desci para contar a eles. A policial meio que revirou os olhos, mas o policial jovem disse: "Eu vou lá verificar." Ambos voltaram e olharam dentro do buraco, onde encontraram um travesseiro, cobertores, cigarros, roupas e escovas de dentes. A mulher tinha estado vivendo na parede atrás do espelho por sei lá quanto tempo. Na última vez em que estive neste hotel, ocasionalmente sentia cheiro de fumaça de cigarro. Acreditei que fosse de alguém fumando no banheiro e o aroma estava se espalhando pelos dutos de ventilação. Mas não, era apenas alguma viciada fumando no lado oposto do meu espelho. Ela tinha acesso a outros quartos também. Os buracos na parede eram da reforma, e o hotel não os havia coberto adequadamente, apenas colocando um espelho por cima. Ela poderia ter estado nos quartos das pessoas quando elas não estavam lá. Tudo isso é insano. Vou tirar um tempo de folga. Uma vez, fui a um bar com um dos meus amigos. Eu tinha acabado de completar 21 anos, então ainda não tinha frequentado muitos bares até aquele momento. Meu amigo já havia começado a beber antes de chegarmos, por isso estava bem bêbado quando entramos. Quando nos sentamos no bar, uma garota bonita veio até nós e começou a conversar comigo e meu amigo. Ela disse que se chamava Franciele, e eu percebi que ela tinha cabelos vermelhos muito brilhantes, que eu presumi serem tingidos, pois eram bastante chamativos. Essa garota estava flertando conosco, e eu notei que ela percebeu que meu amigo já estava muito bêbado. Para ser honesto, eu fingi estar bêbado também, já que parecia estar funcionando para meu amigo. Eu não sabia se ela estava apenas tentando conseguir bebidas de graça. Então, eu disse a ela que não tínhamos muito dinheiro. No entanto, ela se ofereceu para comprar bebidas para nós e continuou comprando bebidas para meu amigo. Comecei a me questionar sobre em quem ela realmente estava interessada, em mim ou no meu amigo. Meu amigo foi ao banheiro e quando ele voltou, foi expulso pelos seguranças por estar muito bêbado. Franciele e eu fomos para fora com ele, e ela continuou dizendo para ele ir para a casa dela. Ele estava tão fora de si que mal conseguia responder. Expliquei a ela que ele estava muito bêbado e não podia deixá-lo ir, pois não queria que acordasse em um lugar desconhecido sem lembranças. Ela insistiu que cuidaria dele, mas eu disse que só deixaria meu amigo ir se eu fosse junto.
Eu presumi que ela achou que eu estava com ciúmes ou algo assim, ou que estava bloqueando a situação, mas meu amigo claramente tinha perdido o interesse nela naquele ponto. Ela imediatamente começou a flertar comigo e ofereceu-se para chamar um táxi para levar meu amigo para casa. Ela então sugeriu que fôssemos para a casa dela sozinhos. Nesse ponto, eu já tinha bebido algumas doses e estava um pouco embriagado, então concordei. Nós levamos meu amigo até o táxi e depois fomos para o carro dela. No caminho, tropecei um pouco e ela comentou sobre o quão bêbado eu estava, sorrindo e segurando meu braço. Eu concordei, mas por algum motivo me senti um pouco tímido e ansioso naquele momento. Tudo estava acontecendo rápido demais para mim. Chegamos à casa dela e assim que entramos, ela trancou a porta. Eu achei isso estranho, mas presumi que ela não queria que ninguém entrasse. Disse a ela que precisava usar o banheiro e fui até lá, trancando a porta do banheiro. Foi quando comecei a me sentir estranho, como se algo não estivesse certo. Senti-me ficando mais embriagado por ter terminado aquela garrafa anteriormente. Abri a torneira para disfarçar e induzi o vômito, tentando me livrar do álcool. Depois de dar descarga e beber água da torneira para tentar ficar sóbrio. Eu não queria realmente ficar bêbado, mas queria continuar na companhia da Franciele. Então fingia estar embriagado. Desliguei a torneira e pude ouvi-la conversando com alguém. Ele está bêbado pra caramba, mal consegue ficar em pé, ela disse. Você faz isso? Com quem ela estava falando? Fazer o quê? Saí do banheiro e fui para a sala de estar. No momento em que entrei na sala, vi-a indo para outro cômodo. Apenas consegui ver a parte de trás da cabeça dela, com aquele cabelo vermelho intensamente brilhante, se dirigindo a outro cômodo. Não vi o rosto dela nem nada, apenas a vi andando rapidamente na direção do quarto. A sala de estar estava muito escura. Onde você está indo? Eu disse, como se estivesse bêbado. Voltei à sala escura e ela veio em minha direção dizendo: vamos para o meu quarto. Eu olhei para o seu cabelo vermelho brilhante e depois para os olhos dela, que estavam diferentes. O rosto dela era diferente, era outra garota com o mesmo cabelo. Era uma peruca o tempo todo. Ela trocou com a outra garota da mesma cor que vi antes. Meu coração parecia ter parado, mas tentei parecer como se não soubesse que era uma garota diferente. Sorri para ela e disse que precisava usar o banheiro mais uma vez, porque estava muito bêbado. Ela disse que estava tudo bem e pediu apenas que eu fosse rápido. Fui para o banheiro e tranquei a porta. Ouvi-a cochichar algo para alguém novamente, e desta vez acho que ouvi uma voz masculina sussurrar de volta. Honestamente, não prestei muita atenção ao que foi dito. Algo suspeito estava acontecendo e eu precisava sair daquela casa o mais rápido possível. Abri a janela do banheiro e pulei diretamente para fora dela. Em seguida, corri mais rápido do que jamais havia corrido em toda a minha vida. Não olhei para trás, apenas corri pelo quintal, pulei a cerca, corri pelo quintal de outra pessoa e finalmente cheguei a uma estrada principal. Continuei correndo até avistar uma loja de conveniência 24 horas. Entrei correndo e me posicionei bem na frente da câmera, chamei um táxi e fui para casa. Tentei pensar sobre o que aconteceu naquela noite. O que ela ou eles estavam planejando naquela noite. Por que ela me deu um nome falso? Por que ela estava tentando nos deixar tão bêbados? Meu primeiro pensamento foi um assalto, mas ela gastou dinheiro conosco, pagando bebidas e o táxi do meu amigo. Principalmente porque ela usava uma peruca e a trocou com outra garota. No dia seguinte, após esse incidente, voltei a casa com alguns amigos, apenas para ver o que estava acontecendo. Não havia ninguém lá.
Nenhum carro, nenhuma pessoa, nada. Era apenas uma casa vazia. Acabei descobrindo que a casa era alugada para o verão e que aquelas pessoas a usaram por uma única noite e nunca mais voltaram. Em 2007, estava prestes a entrar no segundo ano da faculdade e meu irmão Mateus ainda estava no ensino médio. Nós temos 2 irmãos mais novos, que na época estavam na idade da escola primária. Meus pais decidiram fazer uma viagem para comemorar o 20º aniversário de casamento naquele ano. Então meu irmão e eu fomos os voluntários para cuidar dos nossos irmãos mais novos, Carlos e Luiz. O melhor amigo do Mateus, Christian, ficou conosco enquanto meus pais estavam fora e nos ajudou a planejar atividades divertidas para os meus irmãos mais novos. Uma ideia que eles estavam realmente animados era uma viagem de acampamento, já que nossa família não era muito do tipo que gostava de atividades ao ar livre. Eles se animaram com a ideia de cozinhar o jantar sobre uma fogueira e pescar no riacho. Como era início do verão, estávamos em um clima quente e um céu claro e bonito para observar as estrelas. Depois de nos prepararmos e empacotarmos, fizemos uma viagem relativamente longa para as montanhas e chegamos ao nosso acampamento antes de anoitecer. Com a ajuda de Luiz, montamos a barraca. Foi estranho, pois não havia outras pessoas acampando naquele lugar, o que era incomum para essa época do ano. Após terminarmos o jantar, meus irmãos mais novos estavam prontos para dormir. Então, Mateus, Christian e eu ficamos acordados um pouco mais, conversando e nos preparando para o dia seguinte. De repente, uma van branca modelo Astro estacionou na vaga de acampamento diretamente ao lado da nossa. Tinha dezenas de vagas disponíveis, mas ele escolheu estacionar bem ao nosso lado. Christian comentou: "Bem, pelo menos agora temos companhia." E cumprimentou nosso novo vizinho, mas não recebeu resposta. Por alguma razão, senti um pressentimento, que decidi ignorar, e continuei a preparar as varas de pesca para a manhã seguinte. Depois de guardar a comida para a noite e evitar atrair animais selvagens, as coisas começaram a ficar estranhas. O homem que estacionou ao lado de nós saiu de sua van e se sentou em uma mesa de piquenique com uma pequena fogueira. Eu conseguia ver que ele estava olhando diretamente para nós, mas a fogueira acabou se apagando completamente alguns minutos depois e ele continuou sentado ali. Eu podia sentir o olhar dele, mas não conseguia ver o rosto dele enquanto ele estava lá. Christian e Mateus perceberam que eu estava ficando inquieta e notaram o quão sinistra a situação estava se tornando. Mateus sussurrou para mim: "Por que ele está respirando desse jeito? Não me sinto seguro aqui." Eu disse a Christian e Mateus que eu ia ficar acordada porque não confiava nesse cara. Assim que eles se mudaram da fogueira para as barracas, o homem se levantou da mesa de piquenique e começou a se aproximar de nós. Chamei "Olá" várias vezes, mas não obtive resposta. Finalmente, em um momento de pânico, exigi que empacotássemos tudo e saíssemos imediatamente. Christian e Mateus saíram de suas barracas e viram o homem se aproximando. Tentamos ficar o mais quietos e calmos possível enquanto empacotávamos as coisas, para não alarmar Carlos ou Luiz durante o processo. Finalmente, jogamos tudo no porta-malas e saímos dali, sem olhar para trás. Antes de irmos embora de vez, pedi para irmos até a área de check-in na pousada e descobrir o que diabos estava acontecendo e se eles sabiam de mais alguma coisa. Qual era a desse cara? Para minha surpresa, não havia mais ninguém registrado naquele acampamento naquela noite. A história não termina por aí.
Cerca de 6 meses depois, eu estava no meu segundo ano da faculdade quando uma caminhante local desapareceu onde acampamos. Ela estava fazendo uma caminhada normal com seu cachorro. Infelizmente, ela foi encontrada vários meses depois, assassinada, dentro de uma van Astro branca. Nas notícias divulgaram fotos da van e do rosto do homem. Eu reconheci aquele rosto. Recebi uma ligação do meu irmão e seu amigo, que também reconheceram o homem. Descobrimos que esse não era o primeiro assassinato dele, e vários anos depois, ele ficou conhecido como o serial killer das florestas. Sinceramente, quando digo que sou uma pessoa extremamente cautelosa ao acampar agora, é por causa dessa experiência. Pensar que isso poderia ter acontecido conosco ou com meus irmãos mais novos ainda me dá pesadelos até hoje quando penso sobre isso. Recentemente tivemos uma reunião, Christian, Mateus e eu. Conversamos sobre o que aconteceu conosco mais de 10 anos atrás e é incrível como todos nós lembramos dos detalhes que estão gravados em nossas memórias para sempre. Quando eu tinha por volta de 10 ou 11 anos, dividia um quarto com meu irmão, que tinha cerca de 15 anos na época. Morávamos em São Paulo, em uma área que não era a melhor, mas também não era assolada pelo crime. Nosso quarto tinha 2 janelas. Uma dava para o quintal e a outra se conectava com a calçada da frente. Essa segunda janela era útil para meu irmão sair sorrateiramente e encontrar seus amigos. Se você pisasse nessa janela, já estaria na calçada. Ou seja, qualquer pessoa que estivesse lá poderia facilmente acessar nossa janela. Nunca me incomodei com essa ideia, porque, honestamente, nunca passou pela minha cabeça. Minha cama estava alinhada com essa janela, e a do meu irmão ficava de modo perpendicular à minha. Era uma disposição estranha, mas isso é meio irrelevante. Naquela época, não tínhamos smartphones ou laptops para nos manter entretidos. Então, nas noites em que não conseguíamos dormir, ficávamos acordados conversando um com o outro e inventando jogos bobos para passar o tempo. O evento que vou contar aconteceu durante o verão e ficamos acordados até altas horas da noite, aproveitando a falta de aulas no dia seguinte. Devia ser por volta das 1 da manhã e estávamos jogando um jogo em que um de nós era o goleiro e o outro fazia o arremesso. Ambos dizíamos ao mesmo tempo esquerda, centro ou direita. E se o goleiro adivinhasse o mesmo lado que o arremessador, ele ganhava 1 ponto. Se o arremessador escolhesse uma posição diferente da que o goleiro disse, ele ganhava 1 ponto. Jogamos algumas rodadas e eu estava vencendo. No entanto, não lembro em que rodada estávamos, mas fizemos a contagem regressiva usual de 3, 2, 1. Meu irmão, que era o goleiro, disse esquerda, e eu, como arremessador, disse centro. Então, uma voz vinda do lado de fora da janela disse esquerda. Meu irmão e eu ficamos paralisados. A cortina estava abaixada, mas minha mãe deixou a luz da calçada acesa, então era a única coisa iluminando nosso quarto. Com a luz da calçada entrando pelas bordas da cortina. Naquele momento, minha mãe estava em outra parte da casa, minha irmã no quarto ao lado e meu pai junto de minha mãe. Assim, eu e meu irmão nos sentíamos praticamente sozinhos. Nós dois estávamos apavorados. Pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 30 a 45 segundos de espera. Ouvimos uma risada e uma batida brincalhona na janela. "Ei, vamos jogar mais uma rodada, garotos", disse a voz em um tom alegre e brincalhão. Sinceramente, eu gostaria de dizer que a voz era assustadora e parecia ameaçadora, mas não era. Era apenas uma voz de mulher, não muito velha, mas jovem o suficiente,
uma voz normal, como qualquer outra voz. Nada parecia estranho nela, exceto de onde estava vindo e a hora em que se fez ouvir. Estávamos aterrorizados. A janela estava prestes a se abrir. E eu poderia estar cara a cara com essa pessoa assustadora se eu apenas levantasse a cortina. Fiquei imóvel, tenso, como se tivesse olhado nos olhos da medusa. Após alguns momentos de silêncio, meu irmão começou a se mover devagar da cama em direção à porta, tentando não fazer barulho. Enquanto meu irmão se aproximava da porta em silêncio, ouvimos o som de unhas passando devagar na janela, de cima para baixo. Nesse ponto, meu irmão alcançou a porta, olhou para mim e colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Quando as unhas pararam de arranhar a janela, ouvi os passos leves da pessoa saindo da calçada e desaparecendo na noite. Continuei deitado lá por uma eternidade, sem me mexer, até que meu irmão voltou com minha mãe. Vi minha mãe passar rapidamente pelo meu quarto, em direção à porta da frente. A luz da calçada se apagou e fiquei no escuro com meu irmão esperando na porta pela volta de minha mãe. Ouvi minha mãe chamar meu pai, que veio sonolento e irritado. Eles conversaram e, em seguida, entraram no nosso quarto para nos contar o que havia acontecido. Aparentemente, minha mãe viu a mulher saindo da entrada da nossa garagem, atrás de algumas plantas altas. Graças a Deus, tínhamos uma garagem longa. Caso contrário, minha mãe provavelmente teria pensado que estávamos ficando loucos, já que nada de mal havia acontecido, além de me deixar apavorado com a minha janela. Meus pais não chamaram a polícia. Apenas acharam muito estranho e ficaram acordados pelo resto da noite para garantir que ela não voltasse. Tenho agora 17 anos. Meu irmão está na faculdade, então tenho este quarto só para mim. Minha cama ainda toca na janela porque sou preguiçoso demais para mover o resto dos móveis do quarto e afastar a cama da janela. Essa janela nunca mais foi aberta desde aquele incidente e provavelmente nunca será. Todos nós já tivemos encontros ruins, certo? Este é o único encontro que tive até hoje que acendeu tantos alertas e levantou tantas bandeiras vermelhas. Vou começar dizendo que não saio para muitos encontros, mas quando o faço, garanto seguir os protocolos de segurança, como ir ao meu encontro em lugares públicos e deixar minha família ou amigos saberem onde vou estar, além de estacionar em um local movimentado próximo ao local do encontro. De início, ele sugeriu encontrarmos em sua casa para ver um filme e beber algo. Eu disse que não me sentia confortável com isso e só queria nos encontrar em um local público. No começo, ele pareceu concordar com isso, mas depois voltou a mencionar algumas vezes. Perguntei se havia algum problema financeiro ou algo do tipo, e sugeri que poderíamos nos encontrar em outro momento ou esquecer o encontro. Ele reconsiderou e concordou em nos encontrarmos em um café que eu escolhi. Ele chegou em um carro de 2 portas, um detalhe importante, e entrou no café antes de mim. Após uma rápida e educada apresentação, as coisas ficaram estranhas. Depois de eu pedir um refrigerante, ele disse: "Você não quer beber?" Eu estava pensando em ir até o bar e pegar uma bebida. Eu disse que não estava bebendo, e ele me olhou como se eu fosse completamente irracional. Eu já tinha explicado em mensagens que não bebia, porque estava tomando medicamentos, então ter que explicar novamente me irritou um pouco. Ele parecia desapontado e foi até o bar para pedir uma cidra, enquanto eu arrumava uma mesa. Sentamos com nossas bebidas
e imediatamente ele começou a falar sobre irmos para a casa dele, mesmo que o plano original fosse ficar ali e pedir comida. Eu já havia deixado claro que isso não ia acontecer. Ele sugeriu: vamos beber algo e depois comer na minha casa. Respondi que poderíamos só terminar nossas bebidas e ir embora. Ele ficou na defensiva e disse que tinha dinheiro, mas preferia que fôssemos para a casa dele. Brinquei um pouco desconfortável. Você não é um assassino, né? Em vez de rir, ele respondeu sério: você não acha que eu faria mal a você, né? Ri desconfortavelmente e disse: claro que não. Mas, na verdade, estava aliviada que o encontro não fosse continuar. Nesse momento, todas as luzes de alerta estavam acesas e eu disse: olha, não quero ir para a sua casa e sua insistência está me deixando desconfortável. Ele ficou chocado, murmurou algo sobre o banheiro e saiu da mesa. Poucos momentos depois, o vi através da janela do café entrando em seu carro e simplesmente partindo. Foi uma bala esquivada, na minha opinião. O fato de o carro dele não ter portas traseiras tornou a situação ainda mais sinistra, porque imagine se algo tivesse acontecido no carro, eu não teria como escapar. Isso aconteceu no outubro passado, perto do Dia das Bruxas. Meus pais e meu irmão estavam fazendo uma viagem de Maranhão até o Pará para ajudar minha avó a se mudar para nossa casa, e eles não estariam de volta por alguns dias. Naturalmente, pensei que seria bom ter a casa só para mim por alguns dias, em vez de viajar por horas de carro. Na segunda noite, enquanto eu estava aproveitando o tempo sozinho em casa, meu coração afundou quando ouvi algo que parecia quase como uma mão batendo contra a janela do meu quarto. Minha casa é de um andar em uma área rural com poucos vizinhos. Depois de descartar qualquer possibilidade de ser um animal ou algo natural, decidi dar uma olhada por mim mesmo. Então, movi as cortinas para ver se podia ver alguém correndo, esperando que fosse apenas uma brincadeira. Fiquei quase irritado ao ver que não havia ninguém. No entanto, o que aconteceu em seguida transformou a situação de irritante para assustadora. Comecei a ouvir a maçaneta da porta sendo sacudida e girada com força, causando quase um estrondo na porta. Por causa disso, meu cachorro começou a latir alto, aumentando minha adrenalina na situação. Pensando que ainda poderia ser uma brincadeira de um dos meus poucos amigos, comecei a gravar um vídeo no Facebook para enviar aos meus amigos, na esperança de que eles pudessem confirmar se era um deles. O primeiro vídeo começa comigo parado a alguns passos de distância da porta para ver se eu conseguia gravá-la, sendo movida novamente. E, eventualmente, tentei gravar do lado de fora das portas de vidro. O vídeo termina quando fico aterrorizado ao ouvir atrás de mim que a porta dos fundos da minha varanda com tela foi forçada. Antes mesmo de eu conseguir me virar, meu telefone cai no chão. Enviei o primeiro vídeo para meus 3 amigos. Quem quer que estivesse atrás da minha casa ainda não conseguia entrar, mas estava me deixando assustado ao saber que não tinham medo. Esperei alguns minutos e 2 dos meus amigos enviaram fotos de suas casas, alegando inocência e pedindo para mantê-los informados. Ainda um pouco assustado, percebi que meu último amigo, Felipe, tinha aberto o Facebook, mas não tinha respondido, o que, ironicamente, seria a pessoa do meu grupo mais propensa a fazer algo assim. Sentindo-me mais confiante de que era Felipe, decidi começar um novo vídeo com o flash ligado e tentar dar uma olhada no quintal, ver se havia alguém na grama aberta. Após garantir que a porta da frente estava trancada, saí esperando que Felipe pulasse para me assustar,
e verifiquei atrás de alguns arbustos e madeira descartada ao lado da casa. No entanto, fui recebido apenas pela escuridão e silêncio. Depois de apenas 15 segundos do lado de fora, imediatamente me senti desconfortável com a situação em que me colocava. Meus medos falaram mais alto e decidi voltar para dentro. Parei o vídeo e retornei para a minha sala. Finalmente, Felipe respondeu ao meu vídeo, fazendo minha respiração parar quando vi uma foto dele na cama com a namorada dizendo: "O que diabos é isso, cara? Chama a polícia." Imediatamente, liguei para o 190 e verifiquei se nenhuma janela ou porta estava destrancada. Fui aconselhado a manter todas as portas trancadas e a ligar novamente se ouvisse mais ruídos de entrada forçada. Foi apenas em alguns dias depois que revi os vídeos salvos e encontrei uma figura negra e assustadora me observando por trás do meu galpão de ferramentas, enquanto eu procurava atrás da madeira e arbustos, quase parecendo que estavam decidindo se deveriam ou não me atacar. Vê-lo pela primeira vez e até agora me faz querer vomitar de medo. Nada aconteceu desde então, mas ainda me pergunto como alguém sabia que eu estava sozinho naquele dia e o que poderia ter acontecido se eu tivesse feito contato visual com a figura que observava do canto do galpão.